Você já sentiu aquela inquietação persistente, como se algo crucial estivesse faltando em sua vida, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar? Talvez seja aquela sensação de vulnerabilidade que surge nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo se aquieta e você fica a sós com seus pensamentos. É como uma voz distante que tenta alcançá-lo, mas que você ainda não consegue distinguir claramente. Essa voz, essa presença, esse chamado que muitas vezes ignoramos, pode ser a resposta para aquela proteção que você tanto busca em tempos de incerteza e tribulação. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas uma história, mas uma revelação poderosa que pode transformar completamente sua vida espiritual e sua casa. Um ensinamento precioso do Padre Pio, um dos santos mais extraordinários do último século, cujos estigmas e milagres impressionaram o mundo inteiro. Este homem de Deus que conversava com anjos e enxergava além do véu que separa o visível do invisível, deixou um alerta que poucos conhecem, mas que tem o poder de estabelecer um escudo espiritual ao redor de sua família. Antes de revelar esse segredo, preciso que você compreenda a magnitude do que está prestes a descobrir. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez sinta que as orações não estão sendo respondidas, ou que sua casa não é aquele santuário de paz que você sempre desejou. Pode ser que conflitos familiares, problemas financeiros, doenças ou simplesmente um sentimento de vazio estejam tomando conta de seu lar. Se isso ressoa com você, saiba que não é por acaso que essa mensagem chegou até você hoje. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e o Padre Pio, com sua sabedoria celestial, tem uma mensagem específica para você e sua casa. Você já percebeu como certos objetos parecem carregar uma energia especial? Como alguns lugares transmitem uma sensação de paz enquanto outros provocam desconforto? Não é algo que possamos explicar facilmente através da ciência, mas que sentimos intuitivamente. Nossa alma reconhece a presença do sagrado e responde a ela. É sobre essa presença que o Padre Pio alertou. Uma presença que pode transformar completamente a atmosfera de seu lar e a qualidade de sua vida. Uma presença tão simples de convidar para dentro de casa, mas tão poderosa em seus efeitos, que muitos consideram milagrosa. Se você está pronto para conhecer esse segredo de proteção que atravessou séculos, continue acompanhando esta revelação. Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Desde jovem, ele foi marcado com os estigmas de Cristo, feridas misteriosas que sangravam como as de Jesus na cruz. Por 50 anos ele carregou essas marcas visíveis de uma conexão sobrenatural com o divino. Pessoas de todo o mundo viajavam apenas para estar em sua presença por alguns minutos, para confessar seus pecados e receber sua orientação. Ele podia ler corações, prever eventos futuros e até mesmo aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, fenômeno conhecido como bilocação. Mas acima de todos esses dons extraordinários, o Padre Pio era um homem de oração profunda. E foi justamente dessa conexão íntima com o céu que surgiu o alerta que estou prestes a compartilhar com você. Em meio às suas longas horas de oração, às vezes o santo rezava por mais de 15 horas seguidas. Padre Pio recebeu revelações especiais sobre as estratégias do mal para atacar as famílias e sobre as defesas que Deus nos oferece. Ele entendia como poucos a batalha espiritual invisível que acontece ao nosso redor. A maior astúcia do diabo, ele costumava dizer, é fazer você acreditar que ele não existe. E enquanto muitos no mundo moderno descartam a ideia de influências espirituais negativas, o Padre Pio podia vê-las claramente, assim como podia ver os anjos que combatiam ao lado daqueles que se armavam com a oração. Foi dessa perspectiva privilegiada que ele lançou seu alerta sobre a importância de ter um objeto específico em casa, algo simples, mas de poder extraordinário. A sabedoria do Padre Pio não vinha de livros ou teorias, mas da experiência viva no campo de batalha espiritual. Ele costumava passar noites inteiras em combate contra forças das trevas que tentavam intimidá-lo. Em muitas ocasiões, outros frades ouviam sons de luta vindos de sua cela.
apenas para encontrá-lo pela manhã exausto, mas vitorioso. E qual era sua arma preferida nessas batalhas? O que ele recomendava insistentemente a todos que o procuravam, buscando proteção? O que ele afirmava ser um escudo impenetrável contra as investidas do mal? Ele tinha uma resposta clara e constante: o Santo Rosário, que chamava carinhosamente de minha arma. Você já parou para pensar por que uma devoção tão simples como o Rosário poderia ter tanto poder? Por que tantos santos ao longo dos séculos insistiram em sua eficácia? Por que o próprio Padre Pio nunca se separava de seu terço e recomendava o mesmo a todos? A resposta está relacionada não apenas ao poder das orações contidas nele, mas ao que acontece no ambiente espiritual quando esse objeto abençoado está presente em uma casa. O Padre Pio revelou que o rosário não é apenas um instrumento de oração individual, mas um condutor de graças para toda a família e um escudo para o lar inteiro. Se você está buscando proteção, paz e bênçãos para sua casa, preste muita atenção ao que vem a seguir. Existe uma promessa antiga, transmitida através dos séculos, que muitos católicos conhecem vagamente, mas poucos compreendem em sua plenitude. Uma promessa feita pela própria Mãe de Deus em diversas aparições e confirmada pelo testemunho de santos, como o Padre Pio. Esta promessa é tão extraordinária que, se fosse plenamente compreendida, nenhum lar cristão estaria sem sua materialização. É a promessa de proteção, paz e graças especiais para as casas onde o rosário não apenas está presente, mas é honrado e rezado. O Padre Pio, com sua visão extraordinária do invisível, pôde confirmar a realidade dessa promessa ao ver, literalmente, a diferença na atmosfera espiritual dos lares que abrigavam essa devoção. Quando entro em uma casa onde o rosário é rezado fielmente, confidenciou o santo a um de seus filhos espirituais, posso sentir imediatamente a diferença. É como entrar em um jardim perfumado depois de caminhar por um deserto. O ar é diferente, a luz é diferente, até mesmo as pessoas são diferentes, mais serenas, mais protegidas. O Padre Pio descrevia como podia ver, com seus olhos espirituais, uma luminosidade especial envolvendo essas casas, como um escudo impenetrável para influências negativas. Por outro lado, ele lamentava ao perceber a vulnerabilidade das famílias que haviam abandonado essa prática. Estão como ovelhas sem pastor, expostas aos lobos, dizia com tristeza. O alerta do Padre Pio não era uma simples recomendação devocional, mas um grito de urgência de alguém que podia ver o que está oculto para a maioria de nós. Ele insistia que o rosário em casa não era opcional para quem desejava proteção espiritual nestes tempos difíceis. O mundo está em chamas, ele repetia, usando as mesmas palavras de Santa Teresa de Ávila. E estas chamas tentarão consumir também os lares dos fiéis. Apenas as casas protegidas pelo manto de Nossa Senhora, simbolizado e atraído pelo rosário, permanecerão como ilhas de paz. Você já sentiu como se forças invisíveis estivessem trabalhando contra a harmonia e a paz em seu lar? Já percebeu como às vezes problemas inexplicáveis parecem se acumular um após o outro? O Padre Pio diria que não é coincidência. Mas o que exatamente acontece quando você tem um rosário em casa? Por que um simples objeto feito de contas numa corrente poderia fazer tanta diferença? Padre Pio explicava que não é o objeto físico em si, mas o que ele representa e atrai. O rosário é como uma antena, ele dizia, que sintoniza seu lar com as frequências do céu. Ele via, literalmente, como a presença desse sacramental criava um canal por onde graças especiais fluíam continuamente para dentro da casa e de seus moradores. Mais impressionante ainda era sua descrição de como Nossa Senhora pessoalmente visitava e abençoava os lares, onde seu rosário era honrado. Ela vem, afirmava com a certeza de quem via, e onde ela pisa, o inimigo não pode permanecer. O ensinamento do Padre Pio sobre o poder do rosário em casa se estrutura em 3 pilares fundamentais que, quando compreendidos e aplicados, transformam completamente a experiência de ter esse sacramental em seu lar. O primeiro pilar é a presença. Não se trata apenas de possuir um rosário esquecido em alguma gaveta ou pendurado discretamente em algum canto.
O Padre Pio ensinava que o rosário deve ocupar um lugar de honra na casa, visível e respeitado, como um lembrete constante de que aquele lar está sob a proteção especial de Nossa Senhora. Coloque-o em um lugar onde todos possam vê-lo, aconselhava o santo. Na sala de estar, no quarto principal, ou melhor ainda, em um pequeno altar doméstico. Quanto mais visível for, mais poderosa será sua proteção. Esta presença visível do rosário age como um sinal para o mundo espiritual de que aquela casa reconhece a soberania de Cristo e a intercessão de Maria. O segundo pilar é a prática. Um rosário que nunca é usado para rezar é como um escudo que nunca é erguido na batalha. O Padre Pio insistia na importância de rezar o rosário em família, idealmente todos os dias, mesmo que apenas uma dezena, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Família que reza unida permanece unida, ele repetia, citando o Padre Patrick Peyton. Mas ia além. Família que reza o rosário unida recebe visitas diárias da Rainha do Céu. O santo descrevia como podia ver Nossa Senhora literalmente presente nas casas durante a recitação do rosário em família, movendo-se entre os membros, tocando cabeças, curando feridas invisíveis da alma e afastando influências negativas. Se as famílias pudessem ver o que acontece espiritualmente quando rezam juntas o rosário, ele dizia, nunca deixariam de fazê-lo. O terceiro pilar é a perseverança. O Padre Pio alertava sobre a tentação de abandonar a prática do rosário nos momentos de prosperidade ou nos períodos de extremo desafio. É justamente quando tudo parece bem que mais precisamos dessa proteção, explicava, pois é quando baixamos a guarda que o adversário ataca. Da mesma forma, nos momentos de crise, quando a prática pode parecer mais difícil, é quando ela é mais necessária. Ele descrevia como via as investidas do mal intensificarem-se especificamente para impedir famílias de rezarem juntas. Pequenas discussões antes da hora da oração, distrações repentinas, cansaço inexplicável, ou simplesmente o pensamento de que hoje podemos pular. Reconheça essas táticas pelo que são, aconselhava o Padre Pio, e persevere. A perseverança no rosário constrói ao redor de sua casa um muro que se torna mais forte a cada dia, até se tornar impenetrável. Você já tem um rosário em casa? Comece hoje mesmo a cuidar dele. E se você gostou deste vídeo e quer receber mais mensagens de fé e esperança, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Você já experimentou aplicar esses 3 pilares em sua própria casa? Já observou o poder transformador de ter um rosário em lugar de honra, de rezá-lo regularmente em família e de perseverar nessa prática mesmo quando surgem dificuldades? Se nunca tentou, ou se tentou mas não com esse entendimento completo, estou prestes a revelar exatamente como implementar esse ensinamento do Padre Pio em sua vida. E se você já tem essa prática, vou mostrar como elevá-la a um novo nível de eficácia espiritual. Mas antes é importante compreender o que exatamente o Padre Pio alertava que acontece nas casas onde o rosário está presente e nas casas onde ele está ausente. Se pudéssemos por um momento emprestar os olhos espirituais do Padre Pio, o que veríamos ao observar as casas com e sem a presença do Santo Rosário? O santo descrevia, para aqueles que tinham o privilégio de suas confidências espirituais, um contraste impressionante. Nas casas onde o rosário ocupava um lugar de honra e era rezado regularmente, ele via uma luminosidade especial, como um manto de luz azulada envolvendo toda a estrutura física e seus moradores. É o manto de Nossa Senhora, explicava. Onde ele se estende, as forças das trevas não podem penetrar. Ele notava também a presença constante de seres celestiais, anjos de guarda fortalecidos e multiplicados, trabalhando ativamente para inspirar pensamentos positivos, proteger de acidentes e afastar influências negativas. Cada Ave Maria, rezada, revelava o Padre. É como se acendesse uma pequena luz naquela casa, e essas luzes permanecem, acumulando-se dia após dia. Por outro lado, o que o Padre Pio via nas casas onde o rosário estava ausente era profundamente perturbador.
Não que estas casas estivessem necessariamente tomadas por forças negativas, mas estavam, em suas palavras, desprotegidas, como uma fortaleza com os portões abertos. Ele percebia uma vulnerabilidade espiritual que permitia que problemas de todos os tipos encontrassem menos resistência para se instalarem naquele ambiente. É como se essas casas tivessem um sistema imunológico espiritual enfraquecido, comparava. Pequenos problemas que normalmente seriam repelidos facilmente, crescem e se multiplicam. Discórdias, mal-entendidos, tentações, doenças físicas e espirituais. Todos encontram terreno mais fértil ali. Mais alarmante ainda, era sua descrição de como essas casas se tornavam mais suscetíveis a fenômenos negativos que muitos considerariam sobrenaturais. Pesadelos recorrentes, sensações de presença, insônias inexplicáveis e, em casos extremos, manifestações ainda mais perturbadoras. Você pode estar se perguntando, se é tão importante, por que nunca ouvi falar disso antes? Por que não é mais divulgado? O Padre Pio tinha uma resposta clara para isso. O inimigo das almas trabalha incansavelmente para ocultar as armas mais eficazes contra ele. Quanto mais poderosa é uma prática espiritual, mais ela será ridicularizada, esquecida ou complicada desnecessariamente. Ele observava com tristeza como, ao longo das décadas, a prática do rosário em família foi sendo gradualmente abandonada, mesmo entre católicos praticantes. Substituída por entretenimentos vazios, por correria, por cansaço, lamentava, e a cada rosário que deixa de ser rezado, a cada casa que perde essa proteção, o adversário celebra uma pequena vitória. O mais impressionante nos relatos do Padre Pio era sua capacidade de conectar eventos aparentemente não relacionados à presença ou ausência do rosário nas casas. Ele frequentemente surpreendia seus filhos espirituais com observações precisas. Vocês pararam de rezar o rosário em família há 3 semanas, não foi? Foi quando começaram os problemas com seu filho adolescente. Ou então, desde que retomaram a prática do rosário diário, notei que a saúde de seu marido melhorou e aquelas contas inesperadas pararam de chegar. Coincidências? O Padre Pio diria que não. Em sua visão privilegiada do mundo espiritual, ele podia ver as conexões causais invisíveis para a maioria de nós. A vida espiritual e a material não estão separadas, insistia. O que fazemos em uma esfera inevitavelmente afeta a outra. Entre os milhares de testemunhos associados ao Padre Pio, alguns dos mais impressionantes estão relacionados ao poder do rosário nas casas. Um deles vem de uma família italiana que vivia próxima ao convento de San Giovanni Rotondo. Em 1962, sua casa foi a única em toda a vizinhança a permanecer intacta após um terremoto devastador. Quando questionados sobre esse fato extraordinário, revelaram que o Padre Pio havia insistido meses antes para que colocassem um rosário em cada cômodo da casa e o rezassem diariamente em família. A casa onde o rosário é rezado não cairá, ele havia prometido. Engenheiros que posteriormente examinaram a estrutura não conseguiram explicar como ela resistiu, quando todas as construções ao redor, aparentemente mais sólidas, haviam desabado. Coincidência? Talvez. Mas o Padre Pio sorria significativamente quando essa história era mencionada. Outro relato notável vem de uma família americana que visitou o Padre Pio na década de 1960. Estavam enfrentando uma série de problemas, aparentemente sem solução. O negócio familiar à beira da falência, um filho envolvido com drogas e a mãe com um diagnóstico de câncer terminal. Desesperados, viajaram à Itália em busca de um milagre. O Padre Pio ouviu-os brevemente e então, para sua surpresa, não falou sobre nenhum dos problemas específicos que mencionaram. Em vez disso, entregou-lhes um rosário, abençoou-o e disse apenas: "Coloquem isso no centro de sua casa, rezem-no juntos todos os dias e em 1 ano voltem para me contar o que aconteceu." Decepcionados com uma orientação aparentemente tão simples diante de problemas tão graves, seguiram o conselho mais por respeito ao santo do que por convicção. 1 ano depois, retornaram a San Giovanni Rotondo com uma história incrível.
O negócio havia se recuperado após um cliente inesperado aparecer. O filho havia entrado voluntariamente em um programa de reabilitação e estava sóbrio há 9 meses. E o câncer da mãe havia entrado em remissão inexplicável, deixando os médicos perplexos. Não são apenas as grandes crises que o rosário parece resolver, mas também as pequenas tribulações cotidianas que, somadas, podem destruir a paz de uma família. Uma senhora portuguesa, filha espiritual do Padre Pio, relatou como sua casa parecia estar sob uma nuvem de constante discórdia e irritabilidade. Era como se todos acordassem de mau humor todos os dias, descreveu. Pequenas coisas provocavam grandes discussões. Ninguém tinha paciência. Até mesmo os objetos da casa pareciam quebrar com mais frequência que o normal. Quando mencionou isso em confissão ao Padre Pio, ele imediatamente perguntou: "Onde está o rosário em sua casa?" Ela admitiu que, embora tivesse vários, estavam todos guardados em gavetas. O santo então deu instruções precisas. Um rosário deveria ser colocado visível na sala, outro no quarto principal, e a família deveria rezar pelo menos 5 dezenas juntos antes de dormir. Em 3 semanas, prometeu o Padre Pio, você não reconhecerá sua casa. E assim foi. A mudança foi tão dramática que vizinhos e amigos começaram a perguntar o que havia acontecido. Você talvez esteja se perguntando se essas histórias são realmente verídicas ou se foram embelezadas ao longo do tempo. É natural ter um certo ceticismo. O próprio Padre Pio dizia que não pedia crenças cegas, mas experiências pessoais. Não acredite porque eu digo. Ele costumava aconselhar: experimente por si mesmo. Coloque um rosário em um lugar de honra em sua casa. Reze-o fielmente com sua família por 1 mês. E depois me diga se notou alguma diferença. Este era um desafio que ele lançava constantemente, confiante nos resultados que se seguiriam. E você? Estaria disposto a fazer esse experimento espiritual em sua própria casa? Estaria aberto a observar com olhos atentos quaisquer mudanças, sutis ou dramáticas, que possam ocorrer ao implementar este ensinamento do Padre Pio? Implementar o ensinamento do Padre Pio sobre o rosário em sua casa não requer rituais complicados, nem investimentos dispendiosos. O santo oferecia um método simples de 3 passos que qualquer pessoa pode seguir, independentemente de sua situação financeira, tempo disponível ou nível de conhecimento religioso. O primeiro passo é a consagração do lar. Isso significa dedicar intencionalmente sua casa à proteção de Nossa Senhora através do Santo Rosário. O Padre Pio sugeria uma pequena cerimônia familiar, reunir todos os membros da família, acender uma vela e juntos fazer uma oração simples de consagração. Não precisa ser elaborada, ele explicava. Basta dizer com sinceridade: Maria Santíssima, consagramos nosso lar à tua proteção. Que este rosário seja o sinal de que reconhecemos tua presença maternal entre nós. Protege esta casa e todos que nela habitam ou a visitam. Esta consagração estabelece uma intenção clara e, segundo o Padre Pio, cria um contrato espiritual que Nossa Senhora honra com sua proteção especial. O segundo passo é a colocação estratégica. O Padre Pio era surpreendentemente específico sobre onde o rosário deveria ser colocado na casa. Idealmente, um rosário deveria estar visível na sala de estar, o coração da vida familiar. Não o esconda, insistia o santo. Deixe-o visível, como uma declaração de que esta casa está sob a proteção de Nossa Senhora. Ele recomendava um segundo rosário no quarto principal, pois os ataques espirituais frequentemente ocorrem durante o sono, quando nossa consciência está mais vulnerável. Para famílias que enfrentavam desafios particulares, ele às vezes sugeria um rosário adicional em áreas problemáticas da casa, onde as discussões costumam começar ou onde se sente uma energia pesada. Curiosamente, ele também aconselhava a colocar um rosário perto da entrada principal da casa, como um porteiro celestial que filtra o que entra em seu lar. O terceiro passo é a prática constante. Um rosário pendurado na parede nunca usado é como uma espada que nunca sai da bainha, dizia o Padre Pio. A recomendação ideal era a recitação diária do rosário em família, mas ele era realista
quanto aos desafios da vida moderna. Comecem com uma meta modesta. Aconselhava para famílias sem essa tradição. Talvez apenas aos domingos, ou uma única dezena todas as noites antes de dormir. É melhor ser fiel a uma prática pequena do que abandonar uma ambiciosa. Com o tempo, essa prática poderia crescer naturalmente. O Padre Pio enfatizava especialmente a importância de perseverar nos primeiros 21 dias, o tempo necessário para estabelecer um novo hábito, e alertava que era justamente nesse período inicial que mais obstáculos surgiriam. Quando decidimos fortalecer nossa proteção espiritual, as forças que nos querem vulneráveis intensificam seus ataques, explicava. Reconheça isso como um sinal de que você está no caminho certo. O aspecto mais extraordinário deste método de 3 passos é sua adaptabilidade a qualquer situação familiar. Para uma família católica tradicional, a implementação pode ser imediata e completa. Mas e se sua família tem membros de diferentes crenças? Ou nenhuma crença específica? O Padre Pio oferecia conselhos surpreendentemente inclusivos. Comece sozinho se necessário, dizia a esposas com maridos não praticantes. Sua fidelidade silenciosa tocará corações mais profundamente que 1000 argumentos. Para pais com filhos adolescentes resistentes, sugeria uma abordagem respeitosa. Não force, convide. Explique por que isso é importante para você e peça que participem por amor a você, mesmo que não compartilhem sua fé. E para pessoas que viviam sozinhas, seu lar ainda é um templo, afirmava o santo. Na verdade, sendo você o único guardião desse templo, sua responsabilidade espiritual é ainda maior. A cada situação específica, o Padre Pio adaptava seus conselhos, mas o princípio permanecia o mesmo. A presença honrada do rosário. Em casa abre um canal para proteções e graças especiais que, de outra forma, não estariam acessíveis. Você está agora diante de uma escolha. Os ensinamentos do Padre Pio sobre o poder do rosário em casa foram transmitidos através de décadas, confirmados por inúmeros testemunhos e experiências pessoais. Não é um conhecimento novo, mas um tesouro antigo que muitos deixaram cair no esquecimento. Ao longo da história, nos momentos de maiores crises pessoais e coletivas, os fiéis sempre retornaram a esta devoção simples mas profunda, encontrando nela uma fortaleza inexpugnável contra as tempestades da vida. O próprio Padre Pio, que podia ver além do véu que separa o visível do invisível, insistia que não havia proteção mais eficaz para um lar do que a presença ativa do Santo Rosário. A pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Talvez você já tenha um rosário em casa, talvez até mais de um. Estão em uso regular ou guardados em alguma gaveta, esquecidos? Talvez você nunca tenha possuído um rosário ou o tenha, mas não saiba exatamente como rezá-lo. Talvez você tenha crescido com essa tradição, mas ao longo dos anos ela foi se perdendo em meio às pressões e distrações da vida moderna. Onde quer que você esteja em sua jornada espiritual, o convite do Padre Pio permanece atual e urgente. Coloque um rosário em lugar de honra em sua casa hoje mesmo. Não espere por um momento perfeito, por uma crise grave ou por mais conhecimento teológico. O momento de fortalecer a proteção espiritual de seu lar é agora, enquanto você ainda tem a oportunidade de fazê-lo. O que poderia acontecer se você aceitasse esse convite? Se as experiências relatadas por tantos filhos espirituais do Padre Pio servem de indicação, você poderia testemunhar transformações notáveis em seu ambiente doméstico. Talvez seja uma nova sensação de paz que parece pairar no ar, como tantos descrevem. Talvez seja a resolução inesperada de problemas que pareciam insolúveis. Talvez seja uma nova harmonia entre os membros da família, ou uma proteção contra acidentes e situações negativas. Muitos relatam sonhos mais tranquilos, menos ansiedade e uma sensação quase tangível de presença protetora em suas casas. Outros testemunham coincidências providenciais e pequenos milagres cotidianos que começam a se multiplicar. Padre Pio prometia que nenhuma casa fiel a esta prática ficaria sem experimentar graças especiais.
cada uma recebendo exatamente o que mais necessita no momento certo. Não são apenas as graças materiais ou soluções para problemas imediatos que o rosário atrai para sua casa. O Padre Pio enfatizava também as transformações interiores, mais súbitas, mas infinitamente mais valiosas. Quando o rosário entra em uma casa, ele dizia, aos poucos, quase imperceptivelmente, os corações começam a mudar. Prioridades se realinham, valores superficiais perdem seu brilho enganoso. Desenvolve-se uma nova sensibilidade para o que realmente importa. É como se a casa e seus habitantes entrassem em uma sintonia diferente, mais elevada, que permite ver a vida em uma nova perspectiva. É assim, explicava o santo, que Nossa Senhora prepara os corações para seu filho. Ela não força, não impõe. Como mãe paciente, ela vai suavemente removendo os obstáculos, curando feridas antigas, restaurando a capacidade de ver com os olhos da fé. Esse processo interior é talvez o maior tesouro oferecido às casas onde o rosário encontra lugar de honra. Se este ensinamento do Padre Pio tocou seu coração, não deixe que seja apenas mais uma informação interessante que você leu e esqueceu. Transforme-o em ação concreta. Hoje mesmo, antes que o sol se ponha, procure um rosário em sua casa ou adquira um se não tiver. Coloque-o em um lugar visível e honroso em seu lar. Reúna sua família, se possível, e explique o significado desse gesto. Façam juntos a simples consagração sugerida pelo santo e comprometam-se a dar os primeiros passos na